Você que está acompanhando a gente, você está aqui na Rádio Câmara Salvador, esse é o Café Duplo comigo, Victor Pinto. Eu tenho a satisfação de receber aqui a nossa segunda entrevistada do dia. Vamos lá. Café Duplo, entrevista. Satisfação de receber a vereadora Laina do PSOL, está aqui na nossa bancada. Vereadora, muito bom dia. Bom dia, obrigada por receber a gente. Enfim, a nossa mandata, né? Que sempre tem muita voz aqui nesse espaço. Vereador, o STF decidiu fazer a separação para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. E fixou 40 gramas para separar aquele que é usuário daquele que é traficante. Não é uma liberação do uso da maconha, mas em termos penais, em termos da legislação, do entendimento do jurídico, fazer essa separação. Porque há dentro do ordenamento jurídico, em tese, penas diferenciadas, investigações diferenciadas. Agora fica na seara da parte administrativa aquele que acaba sendo flagrado pela força policial com o uso das 40 gramas, até 40 gramas. Mas já é um avanço para o debate da descriminalização da maconha, né, vereador? Exatamente. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Acho que esse é um debate, Vitor, que é muito importante para nós, porque a gente está falando não só de quem faz uso, né? Faz uso recreativo, enfim. O debate não é só isso. A gente está falando também de um processo, que é essa decisão do STF, de desencarcerar muitas pessoas. Hoje no Brasil, os últimos dados que saem, né? Saiu na Carta Capital, saiu no Pragmatismo Político, saiu em alguns, né, espaços, é que com essa decisão, antes, né, de saber que era 40 gramas, com 25 gramas a gente já teria 42 mil pessoas saindo da cadeia, porque foram presas portando até 25 gramas. 42 mil pessoas usuárias estão presas hoje no Brasil. E a gente sabe qual a cor dessas pessoas, né? São pessoas pretas, né? Ontem na Câmara o debate, né, fluiu, né? É óbvio que, enfim, né, eu estou muito feliz com essa decisão, muito feliz. Quem me acompanha sabe que esse processo da descriminalização do STF é uma resposta também. Essa decisão sai depois de 10 anos, né? Foram 10 anos votando isso. Então, a gente tem votos que foram muito importantes, né? Enfim, tanto da ministra Rosa Weber, que saiu, né? Que se aposentou, mas que deu um voto muito bacana. Como os outros votos, que são votos extremamente embasados num debate que, para nós, é exatamente entender que o usuário não é criminoso. Eu acho que esse é o grande foco da gente. Quando a gente faz o debate da descriminalização das drogas, e nesse caso da maconha, a gente está fazendo um debate que é sobre uma política que a gente acredita, que é sobre uma política de redução de danos, uma política de cuidado e uma política de diálogo. Quando você dialoga com as pessoas, assim como no cigarro, por exemplo, né? Você olha atrás de uma carteira de cigarro, você sabe quais são os riscos que você tem. Você consome, enfim, né? A partir do livre-arbítrio. É importante dizer que essa decisão é para uso adulto. Porque ontem teve um monte de falácia na Câmara dizendo isso vai afetar adolescentes e crianças. É para uso adulto, né? É importante dizer. Crianças não podem usar droga. Esse é o nosso debate. Apesar de consumirem açúcar ao extremo, né? Que ontem o vereador disse que eu estou comparando açúcar com droga. Açúcar é droga, café é droga, vicia, né? Gera um processo de dependência. Mas o que a gente está dizendo é que o uso da maconha, esse processo da descriminalização se deu para uso adulto. Uso adulto e, para além disso, numa perspectiva que é sobre descriminalizar, ou seja, deixar de ser crime e deixar de encarcerar pessoas e, ao mesmo tempo, deixar de ser a justificativa da polícia nos matar. Porque essa também tem sido uma justificativa para a Polícia Militar da Bahia matar jovens pretos nas periferias. O dito é sempre guerra às drogas, guerra às drogas, guerra às drogas. Mas a gente sabe que essa guerra não é as drogas, é as pessoas. E essas pessoas têm cor, têm classe, têm bairro, né? Porque um menino que é pego, às vezes até com 1 quilo de maconha no corredor da Vitória na Graça, ele não vai ser enquadrado como traficante, né? Ele vai ser enquadrado de uma outra forma. E faço também a culpa até da imprensa, eu como jornalista aqui também. Sempre quando é em determinada localidade, é o estudante de direito, o estudante de medicina, mas dependendo do lugar, ou o estudante, ou o universitário é preso, etc. e tal, mas quando é em determinados bairros já estampa logo, traficante. Independente da quantidade. Independente da quantidade. Isso é muito forte. Eu sou advogada, né, antes de ser vereadora, e atuei em muitos casos onde jovens pretos foram encarcerados em razão de um beck. Um beck. Isso não dá, eu acho que não dá nem 5 gramas, né? Imagine 40 gramas. Então, a gente está falando de um processo que é isso, existem usuários. E a gente não está, com essa decisão, fazendo apologia ao uso. Mas a gente está dizendo
que 42 mil pessoas poderiam estar soltas hoje, porque são usuárias, elas não são traficantes. E vão poder ser soltas agora com esse novo entendimento do STF em tese, porque a lei ela retroage em favor do réu. Já que ela foi encarcerada com menos de 20, menos de 25 gramas, agora o que vai ser limitado, taxado pelo STF, é 40, então vai ter esse desafogamento, vamos colocar assim, do sistema carcerário. Não vai ser o que a gente espera no sentido de... Porque hoje as prisões estão superlotadas, mas já dá um respiro, vamos botar assim. E digo mais, se a gente falar da perspectiva econômica, eu vinha, né, no caminho ouvindo uma reportagem que falava exatamente sobre isso. Não é só 42 mil presos que saem, mas é também o valor que se economiza para o Estado, né? Mais de R$1 bilhão. É mais de R$1 bilhão que a gente está falando, minha gente. Então, o debate é como é que a gente garante que essas pessoas, né, tenham direito e tenham acesso. A decisão define 40 gramas, mas também define 6 plantas fêmeas. É importante trazer isso, porque isso traz um debate do que a gente fala todos os dias das mães, por exemplo. As mães atípicas que todos os dias fazem luta para garantir, por exemplo, a extração do óleo, garantir que tem um salvo-conduto, que é a possibilidade, medicinal, né? Exatamente, que é a possibilidade do plantio mesmo, né, da erva, para uso, né, enfim, terapêutico e medicinal. Então, é importante trazer que essa decisão não só descriminaliza para uso pessoal, mas também traz uma abertura e uma possibilidade do que antes as pessoas que são usuárias estavam batalhando para conseguir salvo-conduto, que é a liberação do plantio. Ninguém consegue salvo-conduto, gente, da noite pro dia. Salvo-conduto, existe um requisito. A pessoa vai no médico, precisa ter uma receita, precisa haver a justificativa para o uso da cannabis, para tratamento medicinal, para conseguir o salvo-conduto. Então é importante que a gente também entenda que não é um processo como algumas pessoas da bancada evangélica têm construído, porque são defensores das comunidades terapêuticas, né? Adoram defender a comunidade terapêutica, mas o debate que a gente está fazendo é sobre a autonomia das pessoas, é sobre o direito das pessoas, é sobre o corpo das pessoas. Ninguém faz esse mesmo debate sobre o álcool. O álcool é a droga que mais mata no Brasil hoje. Mata, seja a pessoa consumindo, mas mata também porque é a maior causa, por exemplo, de violência contra a mulher, de brigas, né, em bar, de brigas no jogo de futebol. Então o álcool é uma droga que é naturalizada porque ela foi legalizada. E ninguém faz esse debate, porque existe uma romantização e uma naturalização do uso do álcool. E aí eu acrescento, não é só o uso do álcool, a gente está falando de medicações, por exemplo. Hoje em dia as pessoas consomem de pirona de 1 grama, gente, como se fosse água. A gente tá falando de uma medicação extremamente forte. Vicia. Né? Então é um processo também da gente. Como é que a gente dialoga sobre drogas com as pessoas, sabe? Eu vou lhe dar um exemplo que eu venho dentro de casa, da minha família. Eu tenho pavor de tomar remédio para dor de cabeça. Eu tento ao máximo não tomar remédio para dor de cabeça. Se eu tiver com dor de cabeça, eu tomo um chazinho, tento dormir, tento tirar um cochilo para tentar aliviar. Porque eu tenho uma tia que ela começou a tomar medicação para dor de cabeça. E tipo assim, a dosagem menor já não estava resolvendo, ela ia para uma dosagem maior. E ela ia aumentando a dosagem, se automedicando e viciou na medicação. Resultado, uma bela de uma úlcera. Nossa. Diante da medicação que ela ficava tomando, excessiva, etc e tal. Pegou uma bela de uma úlcera. E ainda bem que não avançou para um câncer, conseguiu tratar, mas conseguiu se libertar. Mas ela estava viciada em medicamento para dor de cabeça, que é comprada na farmácia livremente. Sem nenhuma receita, sem nenhum controle. E não há, às vezes, o debate sobre esse tipo de assunto. Exatamente, né? Eu acho que isso é muito caro, assim, é muito importante a gente tratar. Porque existe essa naturalização do uso das medicações e isso não é debatido. A gente tem hoje um cenário que faz com que muitas crianças estejam tomando Ritalina para, né, controlar. Pessoas que são viciadas, né, estão fazendo concurso, se tornam extremamente viciadas em Ritalina, que é uma medicação controlada, mas que, enfim, né, se consegue nos vários espaços. Medicações como Rivotril, por exemplo. Tem gente que não consegue dormir se não tomar um Rivotril. Então, a gente precisa entender que existe uma naturalização do uso de substâncias, mas que o problema é maconha. O problema é maconha. Pura e simplesmente. Você tá entendendo? O problema é maconha. E aí é importante que a gente diga que todas essas medicações que a gente toma, que a gente compra na farmácia hoje, num comprimidinho, elas vêm de folhas. Elas vêm de um processo natural, óbvio, com modificações no laboratório, mas elas vêm das folhas, a dipirona, a amoxicilina. Então é importante a gente trazer isso. E quando você fala do chazinho, é isso. É tomar um chazinho, é equilibrar. Eu tive dengue recentemente.
E eu não faço uso de medicação. Eu já fui muito viciado em medicação, porque eu sou asmática. Então, já tomei muito corticoide, muita medicação pesada para controlar a asma. Hoje, enfim, né? Faço uso de bombinha, faço uso do óleo. Acho que é importante a gente dialogar sobre isso. Mas, por exemplo, na dengue, os sintomas que eu tava tendo de dengue eram de muitas dores, muita febre. Tava tendo febre todos os dias. Se eu tivesse tomando dipirona todo dia, a dipirona ia funcionar pra mim? Não ia funcionar, não, entendeu? De jeito nenhum. Então, esse é um processo também que a gente precisa dialogar. A gente precisa dialogar com as pessoas sobre drogas. E eu não tô falando de maconha, de cocaína. Eu tô falando de drogas que as pessoas compram na farmácia. Como elas fazem uso disso de forma irresponsável, né? Como existe uma naturalização desse consumo. Então, acho que a gente precisa muito dialogar sobre isso. Porque quando a gente fala droga, já é uma cultura que já está enraizada. A gente pensa na maconha, a gente pensa na cocaína, a gente pensa no crack, a gente pensa no que é ilícito. Mas a gente não debate, como a vereadora citou, que o álcool é uma droga. A bebida alcoólica é uma droga. O tabaco e ela vicia. O tabaco é uma droga. O que a gente compra na farmácia é uma droga. Não é à toa que farmácias também se chamam drogarias. Exatamente. Então, existe a lícita e a ilícita. Só que o termo ficou tão pejorativo, vamos botar assim, que quando a gente vai debater o assunto, as pessoas já se fecham logo no debate e se atêm à questão da ilicitude e não debate o vício das drogas lícitas que estão aí à vontade. Eu tenho colegas, por exemplo, que são viciados em Coca-Cola. Exatamente. Em Coca-Cola. Exatamente. Em café. Tem gente que, se não tomar café todos os dias, morre de enxaqueca. Cafeína vicia. Vou lhe dar um exemplo, já que a gente está nesse debate. Às vezes eu faço uma semana assim de detox, recomendado pelo nutricionista, para poder fazer uma limpeza mesmo do corpo. E eu não posso tomar café. Os únicos líquidos que eu bebo durante o período do detox são água, que aí água é a Lavonté, e um chazinho no café da manhã de hibisco. Que é ótimo, você limpa tudo também. Limpa tudo. É ótimo. Mas lógico, cumprindo a recomendação do nutricionista, etc e tal. Mas o fato de não tomar café, os 3 primeiros dias, Laina, eu tô matando o cachorro a grito. Irrita. Porque você condiciona e a cafeína, ela vicia também. Exatamente. E tem gente que agora é café, refrigerante de café, agora tem cerveja de café. Eu sou apaixonado por café, eu amo café. Eu sou barista iniciante. É mesmo? Estudo café, trabalho com grãos, meu café em casa eu mesmo faço a moagem do café. Arrasou. Tudo, eu sou apaixonado. Agora com limitação, né, meu filho? Porque senão, se você entupir de café... E outro detalhe, a gente acha que a cafeína é uma droga, em termos de vício, se você deixar contaminar. E afeta sono. Exatamente. Ela é boa pro dia a dia, ela é revigorante. Você tomar um cafezinho de manhã cedo, muda a sua rotina, você já ganha um pico, um gás. Agora, tome um cafezinho ali 7 da noite, você não vai ter o mesmo sono se você não tomar. Exatamente. Então é o mesmo formato de outros fatos, outras drogas, outras substâncias que a gente fala aqui. Porque, na verdade, é uma bebida, né? Enfim, o café é uma substância que você consome para ativar, né? Então você ativa o tempo todo. Então mexe com o seu metabolismo. Então, enfim, né? Sobre ir no banheiro, sobre não se alimentar tão bem. É isso, as pessoas fumam cigarro, por exemplo, elas param de comer, perdem apetite. Então a gente está falando de drogas que são encontradas em qualquer lugar e que afetam diretamente o nosso metabolismo. E aí o meu debate sempre é, gente, você já viu alguém fumar um beck ou tomar o óleo de cannabis e agredir alguém? Eu vinha no rádio, né? Eu ouvi no rádio e aí a companheira falava assim, você já viu alguém fumar um beck e procurar briga no bar? O debate dela era esse, gente, não procura briga no bar, vai ficar em paz, vai curtir o seu momento. E eu acho que esse é um debate, porque eu acho que existe uma naturalização de dizer assim, a cannabis medicinal, tudo bem. No Senado, né, a votação da PEC do Senado, o debate era, mas a gente vai criar maconha em laboratório e extrair o óleo para não ter plantio. Falei, minha gente, que maluquice é essa? Vocês estão querendo isolar que a maconha é uma planta? Porque a gente está falando de um debate, Vitor, que é sobre o uso medicinal, o uso terapêutico, mas também o uso recreativo. Mas a gente não está falando, por exemplo, de todas as outras substâncias que existem na maconha e que podem, por exemplo, construir coisas. O cânhamo está aí. Existe uma indústria do cânhamo no mundo inteiro.
e o Brasil perdendo a possibilidade de garantir que isso também seja utilizado no Brasil. O cânhamo Explica para o nosso ouvinte o que é. O cânhamo é uma das propriedades que existe na planta da maconha. A planta da maconha é enorme. Então, enfim, né? Cada parte dessa planta pode ser utilizada para outras coisas. Enfim, não consigo numerar quantas substâncias tem, né? Quantas propriedades tem. Mas o cânhamo é utilizado, por exemplo, hoje já para fazer roupa. Tem muitas roupas feitas com cânhamo e são roupas fortes, roupas com fibra forte. Já tem estudos que comprovam, por exemplo, que o cânhamo construiu automóveis, pode construir navios. Então esse é um debate, né? Essa é a indústria do cânhamo e é isso. Plantar maconha é algo que pode ser extremamente lucrativo, mas também pode ser algo extremamente proveitoso no sistema econômico de pensar como é que a gente pensa o cânhamo para garantir, né, outros acessos. Então, o que a gente hoje utiliza de outras indústrias, né, seja do petróleo para a construção de muitas coisas, que é extremamente destrutivo para o meio ambiente, a maconha não seria. Então, a gente está falando de um debate industrial, econômico, terapêutico, recreativo, mas também numa perspectiva do que a gente acredita que é de garantir mais acesso. Eu fico brincando que se no sertão plantasse maconha, a gente não tinha tanta fome e tanta miséria. É um mar que poderia ser. Literalmente, eu falo isso na Câmara essa semana. O sertão ia virar mar, porque a gente está falando de um território que tem sol, né, que tem vários componentes que são necessários para o plantio de maconha, mas, infelizmente, essas pessoas ainda passam um processo de tentativa de sobrevivência. Você vai para o sertão e você percebe a seca, a destruição, a ausência de água, a ausência em vários espaços de acesso a direitos. Existe um processo de desnutrição, de fome. Então, a gente está falando também de como essa abertura do STF de descriminalizar abre um portal para que se pense também como é que se estuda a cannabis, como é que se avalia a cannabis. Porque é isso, países, por exemplo, como o Uruguai já fazem um outro debate. Países como a Espanha já fazem um outro debate. E é um debate que não é de fortalecimento do tráfico. Acho que é importante dizer isso. Quando o STF libera 6 plantas fêmeas, o STF está dizendo que você pode plantar na sua casa. Você não precisa ir na boca comprar. É sobre isso que a gente está falando. Então, a gente está falando também de um processo de redução de danos a esse acesso e a esse direito. Então, a gente precisa muito conversar sobre isso numa outra lógica, né? Enfim, o Uruguai existem vários modelos. Um deles é vender na farmácia, né? Se vende na farmácia até 40 gramas. E, além disso, você tem a possibilidade de ter, né, 6 plantas fêmeas ou você participar de um clube canábico. É um grupo que tem um terreno, que planta e que faz a colheita. E essa colheita, enfim, né? Existe um controle do Estado nisso. Existe pagamento de imposto Vereadora, sobre isso, né? queria lhe agradecer pela disponibilidade de ter vindo. O tempo está sempre. curto hoje, porque a gente está com um jornal bem apertadinho. Mas, assim, agradecer e dizer que os microfones estão sempre abertos. Quero só deixar um recado. Sim. A gente está com a consulta pública aberta. A gente tem construído esse debate de política de redução de danos. Então, a gente tem construído, junto com o Fórum de Redução de Danos aqui da Bahia, que é o Fórum de Danos Horizontes do Cuidado. Então, lançamos uma consulta pública na semana passada, que é uma consulta pública para a criação do Dia Municipal de Redução de Danos aqui em Salvador, para que isso entre no calendário e a gente possa, no município, debater algo que também foi definido pelo STF, que a Anvisa cuide disso, que o Ministério da Saúde olhe isso, né, e garanta que as pessoas possam ter conhecimento a quais são as interações das drogas, como é que essa droga pode afetar e garantir que as pessoas possam ter acesso à informação também é uma política de cuidado de redução de danos. É não descriminalizar apenas, mas é descriminalizar com cuidado, com respeito e com coerência. É isso, e vão lá seguir as pretas para Salvador. Obrigado, vereadora.